Gostaria de cumprimentá-los mais uma vez, com a santa paz do nosso Deus. Desejar um bom dia a todos, meus irmãos. É sempre um prazer estar nesse lugar, estar nessa casa de oração. E a mensagem que eu separei para esta manhã traz alguns pontos sobre o que é a verdade do Evangelho. E onde está o centro desse Evangelho? Quem é o centro desse Evangelho? Estou numa empreitada com os jovens há algumas semanas já, trabalhando sobre a importância de mergulharmos nas Escrituras, a importância de estudarmos as Sagradas Escrituras, a importância de buscar o Deus que servimos nessas santas palavras. E o formato que fazemos no culto dos jovens é um formato de debate, diálogo. Então, normalmente pergunto a eles o que eles pensam, qual é o controle e até mesmo os versículos que eles memorizaram já, quais aqueles que mais impactaram suas vidas. E como são muito amplas as promessas e as passagens que prendem o nosso coração e que atraem os nossos olhos para esse Evangelho e que nos faz apaixonar cada vez mais pelo nosso Jesus. É bonito de ver a citação desses versículos, os textos, os livros favoritos dessa Bíblia. Mas aqui eu gostaria de falar sobre a sua totalidade, sobre o prazer de buscar mais conhecimento desse mesmo livro. E tratando-se da verdade do Evangelho, gostaria de ler o capítulo 14 do livro de João, o Evangelho de João. Gostaria de ler do versículo 1 ao versículo 15 com os irmãos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pai, obrigado pela tua palavra. Peço agora, Espírito Santo, que nada venha de mim, Senhor, que me use para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no coração, transmitir aquilo que a tua igreja precisa, papai. Seja sempre nos guiando, Senhor, segundo a tua vontade. Que em momento nenhum, papai, os nossos passos sejam guiados por nós mesmos, ou aquilo que a gente não venha conduzir, papai, o povo de maneira errônea, pensando em nosso próprio saber, em nosso próprio entendimento, mas sim, papai, que sejamos ensinados pelo teu Espírito em todo o tempo, no nome de Jesus. Como bom presbiteriano, separei 3 pontos. Eu gostaria de falar passo a passo. Primeiro ponto, a verdade como revelação divina. O Evangelho é uma mensagem de salvação revelada por Deus através de Jesus Cristo. Isso
todos nós concordamos, amém? E ela é verdade absoluta, que transcende o entendimento humano, oferecendo uma visão clara do propósito divino para a humanidade. O texto que acabamos de ler, João 14, no versículo 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa afirmação centraliza a verdade do Evangelho em Cristo, destacando exclusividade e importância. Então, nesse ponto, quando Jesus chega para os seus discípulos e fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, operando todos os milagres que operou, passando por todos os lugares, vivendo dia a dia com os discípulos, Tomé e Filipe tiveram a infelicidade de perguntar para Jesus: mostre-nos o caminho, mostre-nos o Pai. E eu não consigo ler essa passagem de outro modo, a não ser Jesus olhando para eles e: que pergunta é essa que você me faz? Como assim mostra-nos o caminho? Eu sou o caminho. Como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus é preciso aqui afirmando essa verdade absoluta do Evangelho, que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade. Que eles não se prendessem naquilo que os fariseus, mesmo que pregando o que de fato era as palavras, as Sagradas Escrituras, mas vivendo totalmente contrário ao seu ensino, julgando segundo a lei de Moisés. E até então, antes de Cristo, a lei de Moisés tinha que ser respeitado à risca. Quando Jesus vem, ele começa a questionar o que está por trás da lei de Moisés. Porque toda essa palavra, a sua totalidade, é inspirada divinamente. Ela é a própria palavra de Deus. O livro de Timóteo fala, a carta a Timóteo fala isso, que essas Sagradas Escrituras são totalmente inspiradas divinamente. Que ela é a totalidade do Evangelho, desde Gênesis a Apocalipse, fala sobre Jesus. João fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Em Gênesis começa falando também sobre o princípio das coisas. Então, desde o seu início, anuncia-se a vinda do Salvador. E quando esse dia chega, ele fala: eu sou o caminho, e se apresenta aos seus discípulos. E a história a seguir vai narrar e vai mostrar que, a partir daquele momento, eles se sentiram ainda mais encorajados a seguir Jesus. Se sentiram ainda mais animados em viver e entregar a sua vida por esse Evangelho. Então, o primeiro ponto sobre essas verdades do Evangelho, essa revelação divina que Cristo Jesus dá aos seus discípulos, falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está em mim, você também está no Pai, porque eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim. E isso é maravilhoso. Quando eu olho para mim, pequeno do jeito que sou, falho como sou, ainda, mesmo que nascido e criado em lar cristão, me sinto tão pequeno diante das grandezas do Senhor. Sinto que tenho tanto a aprender. E quando eu me vejo em Jesus, eu tenho essa certeza dita pelo próprio Cristo, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Como nosso missionário Eliezer costuma dizer, se tivesse apenas essa passagem bíblica, a Bíblia estava completa. Porque é muito transformador. Isso é muito inspirador. Quando olhamos para o grande mestre, para o mestre dos mestres, vindo de forma simples, pregando o amor, pregando a salvação, pregando a redenção, reconectando-nos com o Pai. O seu sacrifício nos trouxe acesso ao coração de Deus. O seu sacrifício nos trouxe acesso para estarmos juntamente com Cristo no Pai. O segundo ponto, a verdade que liberta. No Evangelho de João 8, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A verdade do Evangelho tem o poder de libertar as pessoas das amarras do pecado, da ignorância espiritual. Ela oferece uma nova vida em Cristo, onde a confiança e a fé trazem paz. Que paz é essa? A alegria é uma transformação interior profunda, mudando a forma como vivemos e nos relacionamos com os outros. Uma outra conversa e discussão que apresentamos para os jovens foi de que a cruz de Cristo, o relacionamento com Cristo, nos dá garantia de paz. Aí o sorriso começou a surgir no rosto de todos, né? E novamente lançamos a pergunta, tá, mas paz é sinônimo de felicidade? Jesus prometeu felicidade plena todos os dias? Ou paz plena todos os dias? Ele começou uma discussão, né? Como assim, felicidade e paz? Não, mas como assim? Então eu vou sofrer? A palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então essa paz que transcende o entendimento humano, nos permite alguns momentos de alegria na nossa vida, de felicidade na nossa vida. E quando estamos tristes, passando por provações e lutas, enquanto vivemos nessa carne, habitarmos nesse corpo, até a segunda vinda do nosso Salvador, passaremos por situações complicadas. Momentos tristes. Eu acho que todos aqui presentes têm uma fase ou uma história triste para contar se eu abrisse o microfone. Isso é uma certeza. Porque humanamente falando é impossível se manter feliz o tempo todo. Mas Jesus falou, vocês terão paz. A paz que o mundo não pôde receber. A paz que o mundo não é capaz de compreender. Vai habitar em vocês. Então essa verdade do Evangelho tem o poder de libertar as pessoas das amarras do pecado e da ignorância espiritual. Se nos relacionamos novamente com essa palavra, de forma intencional, de forma genuína, e às vezes apenas para cumprir um propósito e uma seriedade que nos propusemos a ter de estudar essa palavra. Porque em outro momento também fomos questionados sobre, eu não leio essas passagens, às vezes eu não leio a Bíblia porque a hora que eu vejo eu estou lendo de forma mecânica e eu gostaria que fosse genuíno. Quantos gostariam de ler a Bíblia todas as vezes sentindo muito felizes? De forma genuína. Creio que todos também. Mas é assim na nossa vida diariamente? Tudo que a gente se propõe a fazer de forma genuína e feliz, e nossa, que legal, acordei super cedo, estou indo para o meu trabalho, que me faz pleno e satisfeito todos os dias. Eu sou feliz e pleno no meu serviço. Eu trabalho com música, glória a Deus por isso, eu pedi durante muito tempo. Isso a minha infância inteira, enquanto eu via meu pai falando assim, você tem que trabalhar. Eu já estou trabalhando, dando aula de graça na igreja. Investi tempo no meu ministério. Então isso sim me faz pleno e completo. Mas eu confesso que não são todos os dias que eu estou, nossa, que alegria, vou lá dar uma aula de música. E daí de novo eu volto à pergunta, então teria que ser assim todas as vezes, sentindo feliz, se sentindo inspirado e querendo estudar essas palavras? E querendo se relacionar com Jesus? A nossa carne milita, o nosso ser milita entre carne e espírito. A vontade da carne tenta sobrepor-se à vontade do espírito. O nosso espírito busca pela presença do Senhor, mas a nossa carne não. A nossa carne quer o que não presta, a nossa carne é corruptível. Isso vem desde Adão, desde a queda do homem, a nossa carne se inclina para o mal. Nós, nascidos do homem, da natureza humana, nos inclinamos para o mal. Por isso é necessário o nascimento, o novo nascimento, o batismo. Onde assim como Jesus, nós nascemos agora nele, e não mais através dessa natureza carnal. Mas, enquanto Cristo não nos chamar, ainda teremos essa briga entre carne e espírito. Todos os dias, o meu espírito pulsa e fala, nossa, eu preciso meditar nessa palavra, eu preciso conhecer mais sobre esse Jesus, do qual eu passaria a vida eterna. Do qual eu passaria a eternidade perante Ele. Mas a minha carne fala, mais 5 minutos na cama, né? Por favor, olha o frio que está fazendo. Olha o frio que está fazendo. Bateu 6 graus dias atrás.
Nem o Benjamin eu quis levar na escola. Quem dirá fazer um devocional? Mas ele, não, levanta, tem que levar meu filho, a gente tem que seguir a vida. Enquanto isso, no caminho, coloquei lá um Hernandes Dias Lopes para ouvir no carro. Ele disse assim, eu preciso me inspirar. Às vezes dá vontade de pôr uma música que eu gosto, um louvor, um hino, que também alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Mas eu falei, não, eu preciso meditar na letra, nas palavras. Eu preciso ser confrontado por essa verdade do Evangelho. E ela de fato nos confronta. Ela de fato vem contra a nossa natureza pecaminosa. E quando falamos de pecado, por exemplo, nos ofende. Como assim? Eu sou um cristão, eu renunciei aos meus pecados, eu renunciei às minhas crises, às minhas dores, entreguei nos pés do Senhor, não ando ansioso, mas glória a Deus por isso. Eu busco isso todos os dias. Mas também é de costume falarmos para os jovens sobre os pecadinhos de estimação, que perante a comunidade nem parece pecado, mas ela se disfarça de um orgulho, se disfarça de uma soberba, se disfarça de uma inveja. E aquilo vai sendo maquiado, e a gente vai vivendo aquilo. E com o tempo passa, a gente acha que já domina totalmente essas palavras. Eu cresci na igreja, então conheço tudo sobre ela. Eu já ouvi, nossa, eu já li não sei o quê, eu já ouvi pregação, eu estudei. Então não preciso ler de novo. Como assim? Vou ler de novo. E eu desafio a nossa juventude, se cansem de ler essas palavras. Nosso pastor pregou isso no domingo, falando sobre Josué. Falem sobre ela de dia e de noite. Falem constantemente sobre essas palavras. Porque tudo que nós precisamos está nela. Tudo o que precisamos. Todas as situações que abalaram o mundo se encontram aqui. A saída para conflitos pessoais e internos está aqui dentro também. Só que como resolveremos esses conflitos se deixamos de meditar nessa palavra dia e noite, assim como Josué instrui? O que guardaremos no nosso coração, assim como está lá no Salmo 119, versículo 11? A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não detenho conhecimento sobre essa palavra. E eu falo sobre memorização da Bíblia, não. Quem dirá, nossa, seria meu sonho. O meu sonho. Mas eu sei que é um sonho beira o impossível. A fim de que? De orgulhar-me disso? Não. A fim de não andar de maneira errônea todos os dias. A fim de quando me vier a tentação, eu me inclinar ao Senhor. Ao desenvolver a minha vida espiritual, a sair da ignorância espiritual, a fim de me desprender das amarras do pecado. Assim de ter a minha mente renovada, assim como a tia Edi comentou sobre Romanos 12. Ter a minha mente transformada por Cristo. Tendo o entendimento de Cristo, tendo o olhar de Cristo. Também foi lido aqui que devemos dar a outra face, andar a próxima milha, entregar a nossa túnica. E quantas vezes negamos a outra face? Quantas vezes negamos a nossa túnica? Quantas vezes não andamos mais uma milha? E a milha que andamos às vezes reclamando. Eu falo de mim. Eu sou essa pessoa. Careço de Jesus diariamente. Porque se depender da minha carne, eu nem olho para o lado. Minha visão é centrada, hiperfoco naquilo que eu quero. Então, se não for o novo homem, se não for a nova vida, a nova natureza que veio através do Espírito, eu não merecia nada. Eu ainda não mereço nada. Mas viveria de falha em falha, amarrado pelo pecado. Ignorante espiritualmente falando. Ignorante quanto a essas Sagradas Escrituras. Essa verdade oferece uma nova vida em Cristo. Onde a confiança e a fé trazem paz. Que a gente possa meditar, pôr no nosso coração, que é essa paz que precisamos buscar. Que é nessa paz que precisamos viver. E essa paz, através dela, podemos suportar
os dias difíceis. Podemos aproveitar os dias felizes, as conquistas, as perdas também. Há uma urgência em nossos dias quanto ao ensino da palavra. Eu gostaria de ler 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa passagem amarra tudo que eu acabei de dizer. Amarra tudo o que acabamos de falar aqui. Ela é suficiente para a correção, para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Agora, quem é esse Timóteo, chamado de filho pelo apóstolo Paulo, no início da sua caminhada? E na conclusão, ali nos últimos dias de Paulo, ele já o chama de meu irmão em Cristo Jesus. O apego que Paulo tinha por Timóteo era por saber da fé que ele tinha, e fé herdada por sua família. Cresceu sendo inspirado e nutrido em fé pela sua mãe, pela sua avó. E o texto de 2 Timóteo, capítulo 1 agora, do verso 3 ao 5, diz isso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por te ver, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O jovem Timóteo, um rapaz orientado nas Sagradas Escrituras, um rapaz experimentado na fé. E eu não consigo deixar de... A minha mente é muito criativa, então eu não consigo deixar de visualizar Paulo escrevendo essa carta para Timóteo, com um sorriso no rosto, ele falando: eu alegro-me de saber que você tem essa fé sem fingimento, que desde quando criança você foi orientado, instruído. E eu olho para Paulo, e Paulo não teve a mesma experiência? Paulo, anteriormente chamado Saulo, ainda antes do seu encontro com Cristo, apesar de perseguidor da igreja, assim como ele mesmo se anuncia, ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos mestres, um dos maiores, eu acho que o maior nome dos mestres da sua época. Paulo, quando se apresenta nas suas cartas para algumas igrejas, ele fala irrepreensível perante a lei. E eu, numa conversa com a Andressa, eu falei assim: nossa, será que Paulo, se ele tivesse ali passando, quando Jesus falou aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, será que Paulo não atiraria? Tamanho, pode-se dizer, prepotência, aquele irrepreensível, é alguém que não erra. Perante a lei, quantas leis tinham de Moisés? Muitas. 600 e... lá me falha a memória, nosso professor vai saber me corrigir depois. Mas Paulo se diz irrepreensível. Em outros momentos, Paulo fala: eu sou o pior dos pecadores. E isso para mim revela uma caminhada constante na presença do Senhor, onde ele se aproxima cada vez mais de Jesus, a ponto de falar que todo o seu conhecimento anterior ao relacionamento com Cristo era considerado como trapo imundo. Que toda a sua sabedoria no auge
Não estou falando que ele abriu mão de tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel, não, de forma nenhuma. Porque ele aprendeu sobre lei, sobre os profetas, ele aprendeu sobre tudo, os salmos. Mas aquele encontro com Cristo o havia transformado totalmente. E ele falando perto da supremacia de Deus, perto da sublimidade que é o seu conhecimento e entendimento, eu não sei de nada. Eu sou o homem mais falho aqui. E eram as cartas que ele entregava para as igrejas falando, gente, permaneçam na fé. Gente, fujam da aparência do mal. Gente, busquem o Senhor diligentemente. Então eu imagino Paulo olhando com esse olhar para Timóteo, falando, desde pequeno você tem sido instruído nessa fé, nessa verdade, nesse Cristo. E agora olhando, talvez um sucessor que corresse uma trilha ainda mais longa, levasse o evangelho além daquilo que Paulo já havia feito. Porque ainda como jovem, era chamado de pastor e levado a igrejas para resolver os problemas internos daquelas igrejas. Paulo já caminhando para o fim da sua vida, vendo um jovem com todo o vigor ainda pela frente, disposto a trilhar esse caminho. Porque havia sido instruído nessas palavras. E caminhando para o nosso encerramento, a verdade vivida em amor. O evangelho não é apenas uma mensagem a ser crida, mas uma vida a ser vivida. Não é apenas eu creio nessa mensagem, eu creio nesse evangelho, eu vou na igreja e ouço sobre essas palavras, eu retenho ela no meu coração. Mas aqui tem uma implicação, nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos viver esse evangelho, porque senão não seríamos diferentes dos fariseus. E também há uma indicação, porque eles dizimavam do cominho, eles dizimavam de tudo. Então, quanto à aplicação daquilo que eles ensinavam, ou de forma interna, eles não viviam aquilo que eles ensinavam, mas perante a comunidade, eles eram os doutores da lei. Repreendiam o povo, ensinavam o povo. Então aqui nós precisamos viver esse evangelho. Viver de forma intencional. E em 1 João 3,18, nós lemos, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A verdade do evangelho deve ser manifestada em ações. Ações concretas de amor e justiça. Não apenas ditas ao vento. A prática da verdade em nossas vidas diárias reflete as consequências da nossa fé, por exemplo. E o impacto do evangelho no mundo ao nosso redor. Então, se estamos dispostos a viver de fato esse evangelho, há transformação no local onde estamos inseridos. A transformação genuína no ambiente onde Deus estrategicamente nos coloca. Porque não foi à toa que eu e você viemos parar nessa comunidade, nessa congregação, nesta igreja, no bairro do Guabirutuba, estando aqui nessa manhã do ano de 2024. Nada acontece pelo acaso, tudo é intencional. E espera-se, Cristo espera de nós que vivamos intencionalmente essas verdades. Aqui o texto diz, mas por obra e não por verdade, mas por obra e em verdade. Aí tem aquele debate sobre fé e obras, a salvação não se dá pelas obras, mas sim pela fé. Mas uma vez que vivemos pela fé, as obras comprovam a sua fé. As obras mostram a nossa fé. Tanto que o texto diz que a fé sem obras é morta. Então, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Por obra e em verdade. Gostaria de ler uma última passagem. 2 Timóteo 1, do 6 ao 14. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti,
pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, o Paulo falando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras de que me ouviste, com fé e com amor, que está escrito que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito que recebemos não foi um espírito de covardia e de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Que a gente possa mergulhar nessa palavra, estudá-la, meditar nela dia e noite. Ah, mas a minha semana é corrida, meu dia é corrido. Sim. Mas que nosso coração, nossa mente seja conectada com Cristo. Que a gente tenha a prática de exercitar a memorização de alguns versículos, de forma intencional. Não temos pressa em estudar essa palavra, mas que tenhamos qualidade no estudo dela. Não importa o tempo que levemos para fecharmos um capítulo, um livro ou ela toda, mas que a gente tenha essa fome e sede pelas palavras do Senhor. Que a gente tenha fome e sede por se relacionar com ela. Para que no tempo oportuno ou na situação oportuna, nós possamos fortalecer os nossos irmãos. Que nós possamos viver de forma com que impacte a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Pois nós somos a carta que o mundo está lendo. Que sejamos encorajados pelo Espírito Santo nessa manhã. E, se possível, ter uma mudança de rotina a partir de hoje, amém? Gostaria de orar com os irmãos mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, pois o Senhor é zeloso em nos ensinar. É paciente quanto a nossa ignorância também. Ó Espírito Santo, vem nos ensinar essas palavras. Que na meditação dessa palavra, Senhor, a gente não pense estarmos sozinhos ali. Que a gente seja intencional, papai, convidando o Espírito Santo para nos ajudar a esclarecer esse texto, a esclarecer essas passagens. Espírito Santo, vem com revelação para o teu povo. Que assim como foi chocante para o mundo ao redor ver aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus que outrora eram pescadores, cobradores de impostos, que não eram doutos no conhecimento, Senhor. Falar com tanta autoridade, com um vocabulário tão rico e tão confuso e complexo às vezes para eles. Faça de novo, Senhor, faça de novo em nossos dias. Transforma a nossa mente, Senhor. Que compreendendo a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Que vivendo, Pai, nessa paz, a gente não vem esmorecer, Pai, quanto ao estudo bíblico, quanto a uma vida de oração, quanto à busca pela palavra e o conhecimento dessa palavra,
Como diz o salmista, que a gente guarde no nosso coração, para que a gente não peque contra Ti, Senhor. E não sou tolo em orar falando que não pecarei mais, Senhor, porque é impossível, Senhor, enquanto habitar nesse corpo pecaminoso. Mas que nosso espírito brigue, Senhor. Haja essa luta e que o nosso espírito possa vencer as vontades da nossa carne, Senhor. Mesmo como Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Que independente dessas situações, Senhor, nós tenhamos o coração quebrantado e contrito na Tua presença, Senhor. E que temos entendimento também, Papai, e o conhecimento bíblico a ponto de sabermos, Senhor, que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Que o Senhor também é benevolente, Papai, a ponto de perdoar todas as nossas transgressões. Que se torne um hábito, Papai. Que se torne uma prática diária. A nossa devoção, o nosso devocional. A nossa fome e sede por buscar conhecimento, por buscar relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.